nossa Bíblia é para a gente estar dentro da nossa casa com ela fechada. Se a gente não tem a coragem, irmão, de abrir a nossa Bíblia dentro do nosso lar para adorar o Senhor, como é que vai ser no nosso decorrer do dia? E se for um dia que não tiver culto na congregação, a sua Bíblia vai continuar no salgueiro? A sua harpa, você só deve louvar ela dentro da igreja, quando os irmãos vão adorar os três hinos da harpa, ou você deve já começar a adorar dentro da sua casa, dentro do seu lar? E os cultos domésticos? Você está fazendo dentro do seu lar? Com a sua família, com seus filhos, ensinando a eles como é que se deve adorar realmente ao Senhor? Existem várias formas, irmão, da gente estar adorando ao Senhor, né? E aqui a gente vai ver. Aqui eu fiz um breve estudo a respeito da palavra verdadeiros adoradores, né? No grego, a palavra aletinos proskinetai quer dizer um proskinel, e é a irreverência, né? Que você deve se irreverenciar. Por exemplo, você se ajoelha para adorar o Senhor, você ali está se prostrando ao nosso Deus, né? E o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor independente da situação. Está no vale, adora o Senhor. Está no deserto, adora o Senhor. Está no leito, adora o Senhor. Está na bonança, adora o Senhor. Está tudo em paz, adora o Senhor. Mas quando está tudo em guerra, devemos adorar o Senhor. Porque muitos, às vezes, quando começa a guerra espiritual, quer dar tchau para Deus e voltar para o mundo. Muitos esquecem que Deus tem que ser a base de tudo. É o Senhor que deve ser a base da adoração. Não deve ser o marido, não deve ser o filho, não deve ser os bens materiais, não deve ser a casa, não deve ser a mãe, não deve ser o pai. Não, o verdadeiro adorador, ele deve adorar, é o Deus Altíssimo, independente da circunstância, independente da situação, independente de onde foi que Deus botou. Muitas vezes a gente está no vale ali chorando, pedindo ao Senhor para o Senhor vir mudar o cativeiro. E quando o Senhor muda o cativeiro, abre uma porta de emprego, o que é que primeiramente a gente faz? Esquece de tudo aquilo que a gente viveu. Esquece que o nosso Deus, o Deus Altíssimo, se Ele quiser, Ele fecha a porta, Ele faz de tudo, irmãos, para que você venha saber que você é dependente do Senhor, que a sua adoração, muitas vezes Ele sente até saudade. Sabia que muitas vezes o Senhor sente saudade que a gente vinha abrir a nossa boca e adorar Ele? Muitas vezes a gente está tão ali na rotina que lava um prato, não consegue nem adorar o Senhor. É murmurando: Senhor, não tem água. Senhor, estou lavando aqui de cuia. Senhor, tem muita coisa para eu fazer. Senhor, mas não se lembra que se Deus quiser. Já imaginou se Deus te bota no leito? Tu não vai lavar prato, tu não vai varrer casa, tu não vai cuidar de marido, tu não vai cuidar de filho, tu não vai fazer nada. Tu vai ficar deitado, prostrado numa cama, só olhando para o teto branco. Para todo mundo que tu olhar, é só as paredes brancas. E por que tu perde a oportunidade de adorar a Deus? De entregar o teu melhor a Ele? E por que quando tu se deita, de vez de tu adorar o Senhor, agradecendo por tantas as coisas que Ele fez durante o dia, por todos os ligamentos que Ele deu escuro, tu se deita e esquece de agradecer? Agradecimento, irmãos, é uma forma de adoração ao Senhor. Quando a gente realmente adora ao Senhor, a gente é grato a Deus, porque a graça do Senhor, Ele é um favor imerecido. Ninguém merece a graça de Deus, porque foi uma graça que o Senhor nos deixou, né? E muitas
Porque quando a gente se dispõe para entregar a Deus tudo aquilo que a gente fez o voto com Ele, Ele vai permitir que a gente chegue a ser concluído e o nome dele venha a ser glorificado, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Né? E aqui nessa passagem da Samaritana, o Senhor queria só um pouco d'água, né? E ali pediu para aquela Samaritana servir. Mas naquele tempo, os judeus não poderiam se comunicar, né, com os samaritanos. E aqui a gente vê, né, que esta mulher, ela olha e diz assim ao Senhor, que ali ela estava sobre a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. A hora sexta aqui quer dizer que era ao meio-dia. Né? Imagine, irmãos, ao meio-dia, um sol escaldante, você com sede. Ali, né? E quem é que estava querendo a água? Era o Deus Todo-Poderoso, né? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, dai-me de beber. Olha, imagine hoje você na beira de um poço e o Senhor pedindo para você servir um pouco de água a Ele. Né? O Senhor, Ele quebra protocolo, irmãos. O Senhor, Ele é o Deus que quebra protocolo. Então disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Aí aqui vai ter a observação, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele para daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que atirar a água do fundo do poço. Irmãos, o Senhor, Ele tem a água viva para mim e para a tua vida. A gente vai estar com sede agora. A gente bebe um pouco de água, ali cessa a nossa sede, né? Mas a água do Senhor é a água que nunca mais a gente terá sede, irmãos. É uma água que ela vai nos completar para o resto das nossas vidas. Essa água, a gente não necessita de mais nada, irmão. Só de quê? Do Deus Altíssimo. Só Ele para nos guiar e nos dar de beber. Imagina quando a gente está sem expectativa nenhuma. A gente olha para um irmão, olha para outro, pode até dar a água física para beber. Mas a água espiritual é só Deus que pode dar. Quem é que pode curar uma amargura de uma alma? Quem é hoje, aqui, quem pode curar? Pode dar uma palavra, irmão, mas curar aquela amargura da alma é só Deus, porque Ele tem a água viva. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de estar ali aos pés do Senhor. Né? E aqui a samaritana, ela é uma mulher que adorava, mas não sabia quem estava adorando. Né? Então, veja só, que vamos agora desbuiar, como diz a história, esse versículo que a gente leu. Porém, a hora vem. A hora aqui é que existe um momento para adoração. A gente deve adorar o Senhor de qualquer jeito? A gente não deve adorar o Senhor de qualquer jeito. A gente deve adorar o Senhor em quê? Em espírito e em verdade. Aí olha o que vai complementar. E agora o tempo é de adoração. É agora, irmãos. Você sabe que agora é a hora. Daqui a um segundo, quem é que sabe que vai estar aqui? Se Deus voltasse agora, se Jesus voltasse agora, o que é que a gente poderia fazer daqui a um segundo? Mais nada, e muitas vezes a gente deixa para fazer as coisas do Senhor depois. A gente dá prioridade a tudo, menos ao Senhor. Aí aqui ele vai dizer, em que os verdadeiros, né, os verdadeiros aqui ele está falando sobre a condição. A condição da adoração tem que ser verdadeira. A condição da adoração não tem que ser da boca para fora, não. Tem que vir de dentro, o coração quebrantado. Ciente que Deus, Ele sonda o íntimo e o profundo. Ele sabe quando nós realmente adoramos em espírito e em verdade, ou quando nós realmente adoramos da boca para fora. Amém? Os adoradores, adoração ao Pai, né? Aqui vem de adoradores e adoração ao Pai. Quem é o Pai? E quem é que é a base dessa adoração? É o Pai, irmãos. A base é o Pai, é Deus. É Ele quem faz.
Em espírito. O que quer dizer aqui na parte do espírito? É a área do ser humano, é a nossa área de adoração. A gente tem que estar o quê? Em espírito, e não só em espírito, mas também em verdade. De realmente estar buscando ao Senhor, de estar sempre buscando mais de Deus. E em verdade que é a prática da adoração, que deve ser a verdadeira e totalmente isento de mentiras. Você já imaginou, você está com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, e você for adorar a Deus, você acha que Deus recebe a adoração? Você acha que esse tipo de adoração vai passar do teto? Por isso que a gente tem que estar o quê? Sempre quebrantando, sempre pedindo, irmãos, perdão pelos nossos pecados, porque ninguém aqui, absolutamente ninguém é santo. Se fosse, o Senhor já tinha arrebatado. Todo mundo aqui peca. Por pensamento, por ato, por palavra, e até às vezes por omissão. Mas o que é que a gente deve fazer? Todo dia, nos quebrantar, pedir perdão ao Senhor. E não é pedir perdão da boca para fora, não. É pedir perdão a Deus com a nossa alma, olha, ali rasgada. Para Deus vir a receber o nosso perdão. Né? Porque o Pai procura. A procurar aqui no Senhor o quê? O resultado da nossa adoração. Será que a nossa adoração está chegando aos pés do Senhor? Será que o Senhor está se levantando do trono dele pela nossa adoração a Ele? Será que a gente está entregando ao Senhor tudo aquilo que o nosso Pai merece? Ou será que a gente está dando migalhas a Deus? Dando só o resto. Muitas vezes nem o resto, que vai dormir, nem o resto dá a Deus. Irmãos, essa é uma palavra para a gente se autoanalisar nesta tarde, né? Como é que nós estamos adorando, né? E a tais que assim o adorem. O adorem é o ênfase na adoração e é a verdade. A gente deve adorar inteiramente, verdadeiramente ao Senhor em verdade, irmãos. Né? Nós devemos adorar a Deus com todo o nosso coração e com a sua palavra. Porque como é que a gente vai adorar a Deus se a gente não abre nem a nossa Bíblia? Como é que a gente vai adorar a Deus que no momento do louvor, às vezes estamos conversando com o nosso irmão do lado? Como é que a gente vai adorar a Deus que na hora da ministração da palavra, na hora do dízimo, irmão, o dízimo é uma forma de adoração ao Senhor. O dízimo e a oferta é uma forma também de adoração ao Senhor. E a gente na hora não se quebranta. Será que quando você está entregando o dízimo ao Senhor, você está entregando ao Senhor ciente de que é dele? Ou você está entregando para que Deus venha repreender o migrador, o devorador, o cortador, que Deus venha te abençoar, venha te devolver, venha te abençoar 2 vezes mais? Irmãos, quando a gente vem para a casa do Senhor adorar Ele, a gente tem que entregar tudo ao Senhor, sem querer nada em troca. Assim. O que a gente vai levar, muitas vezes o Senhor renova nossas forças, a gente passa pelas portas da igreja sem expectativa nenhuma, às vezes com vontade de desistir, jogar tudo para o alto. Mas ali, quando a gente vem, o Senhor usa os seus servos, é numa palavra, no louvor. Às vezes, irmão, numa pequena oração, o Senhor vem ali com a sua misericórdia e renova nossas forças, para que a gente venha adorá-lo. E muitas vezes a gente quer vir para a casa do Senhor querendo barganhar. Muitas vezes a gente vê até questão de barganha. Por exemplo, eu vou fazer porque o pastor vai ver. Eu vou fazer porque a dirigente vai ver. Eu vou fazer sacrifício de tolo, irmãos. O sacrifício que não é feito para Deus, inteiramente para o Senhor, em forma de adoração, o Senhor não recebe. Você pode fazer, quando chegar naquele dia da prestação de conta, quando o Senhor te perguntar, e o que foi que tu fizeste? Senhor, fiz isso, isso e isso. Aí o Senhor perguntar, e isso aí, que tudo que tu fizesse foi inteiramente para mim? Ou foi para o povo ver? Porque o Senhor, Ele quer que a gente faça para Ele. Quando a gente faz para Deus, Ele vem e nos abençoa. Mas porque não queremos nada em troca, irmãos. Queremos só entregar. Você já imaginou de onde foi que Deus me tirou e te tirou? Da onde foi que Deus nos tirou, irmão? Deus nos tirou da onde? Quando Deus mandou o seu filho unigênito, você teria coragem de dar seu filho para morrer por um pecador? Para morrer por alguém que faz o mal?
Porque Jesus veio e não foi exceção de pessoas, não. Quando Deus mandou Jesus, foi a forma maior de adoração para que a gente viesse aprender. Porque Jesus morreu naquela cruz que nem merecia. Ali quem merecia estar naquele local era eu e você. Porque nós somos pecadores, mas Jesus sem pecado. Desde menino o Senhor veio, Jesus veio, cresceu. Jesus não veio já grande não, irmãos. Jesus veio como criança. Jesus nasceu do ventre de uma virgem. Já, né, se Jesus viesse já como homem, a gente poderia dizer, não, o Senhor já veio como homem, ele já sabe de tudo. Não, o Senhor veio desde pequenino, viveu todas as fases, até chegar no momento crucial, irmãos. Mas eu louvo a Deus, porque quando a gente vai sair a partir de hoje da nossa casa, a gente vai ter a ciência que o que a gente vai levar para a casa de Deus é o nosso melhor, a nossa melhor adoração, não é o resto, mas é a primícia, é aquilo que Deus quer de mim e de você. A gente vê a respeito da oferta da viúva, né? Veja que coisa linda. Os outros ofertaram, não ofertaram? Mas a viúva, ela deu tudo que tinha, irmãos. E o Senhor ali recebeu, diz que ali aquela oferta foi a oferta mais válida diante daquilo ali. Né? Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. O que é que eu e você, nesta tarde, hoje, neste culto, o que foi que eu e você trouxe para o Senhor? Será que a gente trouxe nossas preocupações? Será que a gente está fazendo Deus desse tamanho e o problema maior de tudo? Porque Deus faz, o que é impossível para Deus operar? Né? Basta eu e você estar fazendo o quê? Prostrado aos pés dele, adorando. O tempo vai chegar, o tempo é de Deus. Né? Muitas vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Muitas vezes a gente quer dizer a Deus, é hoje, é agora, vem cá. Mas não é assim. Muitas vezes o Senhor vem, dá um apertinho que é para a gente adorar mais a Ele. Para a gente poder louvar mais a Ele. Né? Eu passei um tempo, eu estava em casa, vinha para o culto numa quarta-feira. Aí eu peguei, irmãos, uma blusa. Aí a blusa não estava assim, não estava passada não, sabe? Aí eu vesti a camisa, estava um pouco amassada. Aí quando eu cheguei, que eu saí do quarto, que eu fui pisar na porta do quarto, o Senhor fez, ei! Aí eu, misericórdia, Jesus, o que é que está acontecendo? Ei, volte e vá passar a blusa. Se você fosse para uma festa, você ia com essa blusa amassada? O Senhor gritou. Na hora eu chego a me tremer todinha. Volte agora, porque se você fosse para o seu trabalho, para a sua casa, para qualquer outro lugar, você não ia com a blusa, nem um pingo amassado. Volte, passe e vá para a minha casa adorar. Aleluia. Você não está pensando que Deus não corrige, não é? Está pensando que Deus não corrige? E Deus mentiu, foi? Quando eu vou para o meu trabalho, eu passo a minha farda do jeitinho que é para ser passada. Não vou amassada. A partir desse dia, irmãos, quando eu olho, digo, Senhor, essa roupa. Às vezes o Senhor, a gente vai botar uma roupa. Já aconteceu comigo, viu? O Senhor fez, volte, tire essa roupa e bote outra. Aleluia. Se você tiver com seus ouvidos sensíveis para escutar a voz do Senhor, você vai saber qual é o tipo da adoração que Deus quer que realmente você faça. Aleluia. Qual é o tipo da adoração que o Senhor quer receber teu? Qual é o tipo da adoração que faz tempo que tu não faz, dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, que o Senhor ainda sente saudade? Aleluia. Glória a Deus. É fácil, irmãos? É fácil fazer a vontade do Senhor? É não. Mas quando a gente pede ao Senhor direcionamento e força, e pede para que Ele venha fazer aquilo que Ele quer, como Ele quer, Ele dá o direcionamento. E muitas vezes o Senhor tem que nos quebrar todinho para a gente poder aprender a adorar Ele de verdade. Aleluia. Para a gente poder estar nos pés do Senhor. Porque, irmãos, como é bom a gente estar nos pés do Senhor na bonança. Não é bom, não? Quando o armário está cheio, é muito bom, não é não? Mas quando começa a faltar alguma coisa, Senhor, meu Deus, faltou a carne. Senhor, Jesus, faltou o feijão. Senhor, Jesus, faltou a água.
E a gente vai deixar para adorar o Senhor só nas horas de luta? É? O Senhor não quer só que eu e você me procurar Ele. O Senhor não é o 190. Para a gente procurar Ele só na hora do desespero, não. E nem o 192 do SAMU, quando a gente procura Ele só quando está doente, não. A gente tem aqui, ó. A hora que a gente quiser se ligar com Deus, a gente se liga em qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, em qualquer lugar, porque nós somos filhos de Deus e Deus Ele nunca designou assim o local exato. Vocês, meus filhos, só vão poder orar aqui. Não. Vocês têm a liberdade de adorar o Senhor em qualquer lugar. Já tem lugares aí, irmãos, países, que você não pode andar nem com sua Bíblia. O que foi que Daniel passou? Sem poder, orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ali, os invejosos se levantaram para que o rei fizesse decreto. Para que Daniel não viesse a orar mais. E Daniel escutou o decreto do rei. Daniel se prostrou diante da dificuldade. E será que se naquele momento o Senhor pegasse a mim e a você, a gente estivesse ali no meio e dissesse, se tu se ajoelhar, se tu se prostrar, o outro Deus, tu vai morrer na cova dos leões. Será que eu e você estaria disposto a continuar adorando ao Senhor independente da situação, da circunstância? Ou será que a gente iria ali se prostrar e dizer, Deus me perdoa, eu não posso morrer, eu sou muito nova? Né? É mesmo assim, irmãos. Mas ali Daniel continuou orando, né? E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel. Irmão, você já imaginou um leão feroz? Joga um pedaço de carne para ele, para tu ver. Daniel dormiu na barriga do leão. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi ali, o rei Nabucodonosor mandou ele se prostrar, que ele não se prostraram, e foram lá jogar ele naquela fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, irmãos. Será que eu e você, no lugar daqueles 3 jovens, eu e você iria se prostrar a Nabucodonosor? Ou eu e você iria continuar adorando Deus, ciente que se Deus fizesse, Ele era Deus, e se Ele não fizesse, Ele continuaria sendo Deus? E quando foi depois, o nome do Senhor ali também foi glorificado. O 4º homem estava naquela fornalha de fogo aquecida. Aleluia. E qual é a guerra que eu e você não pode vencer quando nós pegamos na mão do Pai? Muitas vezes a gente não consegue nem pegar na mão, Ele nos pega nos braços, irmão. E nos leva, e faz conforme a vontade dEle. E nos reveste, e nos dá força, derrama do seu azeite. Ele faz do jeito que Ele quiser, irmãos. Eu e você tem que estar aí na porta, prostrado, adorando, clamando o nome do Senhor. Porque lá em Jeremias 33 e o 3 vai dizer, clama a mim, responder-te-ei. Você está clamando a pessoa certa? Ou você está clamando ao irmão? Está buscando um e a outro, perdido no meio do paleiro. Busque ao Senhor, irmãos, de verdadeiro coração quebrantado. O nosso coração tem que estar quebrantado ao Senhor, disposto para que o Senhor venha com a sua humilde misericórdia receber nosso louvor, receber nossa adoração. Será que quando a gente é convidado para a gente ir para algum outro lugar, a gente primeiro pergunta se é da vontade do Senhor? Que a gente venha estar ali adorando naquele lugar? Ou será que a gente já aceita o convite e vai-se embora? Será? Será que muitas vezes o convite é de Deus? Será que a gente está em espírito e em verdade, ciente que é Deus que está convidando para a gente vir ali honrar o nome dEle? Ou é só para engrandecer o nosso eu? Que eu faço, que eu posso, que eu não faço nada, eu não posso nada, quem faz é Deus. Lá no Salmo 51, irmãozinho 17, vai dizer que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Essa é a receita para mim e para você nesta tarde. O sacrifício para Deus tem que ser com o espírito quebrantado. E não só o espírito, mas um coração, irmãos.
Um coração contrito, ele não despreza a Deus. Não despreza, irmãos. Olha, eu fico olhando, eu digo, Jesus, quando tudo está bom, graças a Deus. Né? Quando o Senhor começa a apertar, a gente já começa a gemer. Aí, Jesus, venha cá. Eita, ficou doente. Eita, Jesus, venha cá. Senhor, venha cá. Acontece algo no meio da parentela. Ah, Senhor, venha cá. Mas quando a gente já está em adoração antes, o Senhor já nos prepara. Porque o Senhor, Ele prepara o povo dEle. Ele mostra como deve ser e como tem que ser, irmãos. E que nesta tarde os irmãos venham estar com o coração quebrantado, aqui como diz no Salmo 51 e o 17. Que os sacrifícios venham a ser só para Deus. Para que Ele venha receber tudo que aquilo que a gente tem para entregar ao Senhor. Que a gente não venha entregar a Deus o resto, o que sobrou, mas que a gente venha entregar ao Senhor a nossa primícia, que é o que a gente tem de melhor, irmãos. A gente vê um pé de manga, quando ele começa a dar fruta, as primeiras mangas são as melhores, não é assim? São as melhores. Depois já não vai ficando daquele jeito que é para estar, aquele docinho meio muito difícil. As últimas, então, misericórdia. E por que a gente quer entregar a Deus o resto? Se Deus nos dá o melhor. Hoje a gente está aqui, teve a oportunidade. Muitos irmãos e irmãs queriam estar aqui, mas não pôde. Muitos estão doentes, estão trabalhando. Mas hoje o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui. Né? Então, continue adorando ao Senhor. Né? Esse simpósio de doutrina foi um simpósio que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, para que a gente venha estar mais, irmão. Quantos estão aí no mundo adorando a quem? Nem sabe a quem eles estão adorando. Muitas vezes, fazendo tudo. Quantos crentes dentro da casa do Senhor deixaram hoje, ontem, desde sábado, de estar na casa de Deus para ir servir ao mundo. Conhecendo a palavra. Porque, irmão, quando a gente conhece a palavra é diferente, viu? A mão do Senhor, ela quando pesa, é misericórdia. Mas eu louvo a Deus que hoje tem um povo aqui que foi escolhido para estar aqui na casa do Senhor, ouvindo, louvando, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque cada um aqui renunciou. Poderia estar em qualquer outro lugar, sim ou não? Mas está aqui adorando ao Senhor. Amém? E eu louvo ao Senhor por esta oportunidade. Agradeço a Deus, porque eu digo, Jesus, como eu estou nervosa, venha cá, Senhor. Mas Deus é grande, Ele faz, e às vezes a gente prepara tanta coisa e o Senhor vem na hora, muda tudo, amém? E eu louvo ao Senhor por esta oportunidade. Aleluia.